Olá, bom dia. O último tópico dessa semana e tem um tema muito importante que é a luta da carne contra o espírito. Na primeira pergunta nos é questionado o seguinte: qual é a escolha daqueles que nascem de novo? Vamos ver qual é a escolha? Romanos 8, capítulo 8, versículo 4 ao 9 que diz: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, as coisas terrenas, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, ou seja, que vem do céu. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém? Então a gente vê que muito a importância, né? A escolha daqueles que nascem de novo. Ou seja, aqueles maus hábitos que eles tinham, tem que ser ficado para trás. Porque se eles não ficarem para trás, então a pessoa diz, eu sou de Cristo, mas ela não anda segundo o Espírito, ela anda segundo a carne. Então seus desejos, sua tendência é o quê? Fazer as coisas que são deixadas aqui na terra. Elas estão obcecadas a fazer a vontade das coisas terrenas. Mas a pessoa que nasce novamente, se torna nova criatura, o desejo dela é estar buscando sempre o quê? Estar buscando as coisas que são do alto, ou seja, tudo que vem do alto é do céu, é de Deus, é do Pai, né? Do Filho e do Espírito Santo. Então, nossa vida, ela deve ser voltada justamente para isso, para o alto. Estamos aqui na terra, né? Mas devemos ter os nossos pensamentos, os nossos desejos voltados para o céu. Porque quando não é assim, diz o quê? Que se não estamos andando de espírito, estamos contra a lei de Deus. Então estamos contra a vontade dele. Estamos dizendo de lábios, mas não de coração, que realmente estamos transformados, né? Então, na notinha diz algo muito importante, diz assim, as paixões inferiores se centralizam no corpo e atuam por ele. As palavras carne, que é carnal, e desejos da carne, abrangem a natureza inferior e corrupta. A carne por si mesma não pode agir contrariamente à vontade de Deus. Somos ordenados a crucificá-la com as afeições e desejos corruptos. Porém, como podemos fazer isso? Devemos causar dor ao corpo? Não, mas matando a tentação de pecar. O pensamento corrupto ele deve ser expulso e cada pensamento deve ser levado cativo a Jesus. Todas as propensões animais devem ser submetidas às faculdades superiores da alma. O amor de Deus ele deve reinar supremo. Cristo deve ocupar um trono não compartilhado. Nosso corpo deve ser considerado como sua posse adquirida. Os membros do corpo devem se tornar instrumentos da justiça. Amém? Isso se encontra na página 127 e 128 do livro O Lar Adventista. Então, não adianta a gente falar que serve a Deus e fazendo as vontades do mundo. Então, são divididos. E quando a gente está no muro, como tem aquele velho ditado conhecido, quando a gente está no muro, a gente não pertence a Deus. Então, devemos tomar nossa posição perante ao Senhor, tá certo? Letra B. Qual é a nossa condição espiritual quando guiados pelo Espírito Santo? Nossa, que maravilha quando a gente se permite a obra do Senhor, né? Sabe o que acontece conosco? A nossa condição espiritual, ela é restaurada, ela se torna pura, limpa, assim como Deus deseja que sejamos. Em Romanos 8, versículo 10 e 14 diz: e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça.
E se o Espírito daquele que os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito em que vos habita. Então, de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito modificardes as obras do corpo, vivereis, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de quem? De Deus, amém? E em 1 João, capítulo 4, ao versículo 7 diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, a gente vê aqui que maravilha esses versículos, né, do capítulo 8 de Romanos. Tem mais uma mensagem muito bonita no livro Inspirado, na página 153, da Nossa Alta Vocação, que diz o seguinte: nossa vontade finita deve ser submetida à vontade infinita. A vontade humana, ela deve ser mesclada à divina. Isso trará o Espírito Santo como nosso auxílio. E toda conquista levará à recuperação da posse adquirida por Deus, à restauração da sua imagem e da sua alma. Amém? Cristo coloca a salvação do homem não simplesmente no professar, mas na fé que se manifesta em suas obras de justiça. Fazer, não simplesmente dizer, é o que se espera dos seguidores de Cristo. E é por meio da ação que o caráter é edificado. Não os corações que foram tocados pelo Espírito, nem aqueles que de vez em quando se entregam ao seu poder, mas só os que são guiados pelo Espírito é que são filhos de Deus. Amém? Eu desejo ser vista como uma filha de Deus. Então, desejo que diariamente eu possa ser guiada pelo Espírito Santo. Como é que podemos ter isso? É nos submetendo a Ele, é pedindo: Espírito Santo, me ajuda, me guia, me mostra o caminho certo, meu Jesus, que Ele te mostrará. Então, que possamos nos apreciarmos, né, nesse estudo de hoje, que possamos também nos aprofundar no conhecimento de Jesus para assim fazermos a sua boa obra aqui na Terra. Amém? Até amanhã para a nossa recapitulação, se Deus permitir. Um abraço.